Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar o Estatuto dos Servidores aqui do Estado do Piauí. O Estatuto dos Servidores, que é a Lei Complementar 13 de 1994, a lei que traz os direitos que vocês, que vão passar neste concurso, terão como servidores aqui do Estado do Piauí. Esta lei passou por diversas alterações e atualizações, e eu estou disponibilizando para vocês esse material todo atualizado para que vocês possam ter toda a condição, claro, de acertar as questões na hora da prova. É muito importante, quando se estudam leis em geral, que a gente sempre verifique se elas estão atualizadas para estudar, claro, aquilo que pode ser cobrado e não sermos surpreendidos na hora da prova. E aqui o nosso material todo está atualizado para vocês. Pessoal, o artigo 1º apenas apresenta esta lei, dizendo que ela vai instituir o regime jurídico dos servidores que trabalham aqui no Estado do Piauí. Tanto os que trabalham no Poder Executivo, no governo do Estado do Piauí e suas secretarias, como também os que trabalham em autarquias, em fundações públicas estaduais, e também abrange os poderes legislativos, servidores da Assembleia Legislativa do Piauí, executivo e judiciário, porque os servidores do TJ do Piauí também, claro, são regidos por esta lei. Bom, o artigo 2º prevê o conceito de servidor. Diz que, para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa investida em cargo público. O conceito de servidor é quem ocupa cargo público. Esse cargo público pode ser efetivo ou em comissão. O cargo efetivo é esse que vocês vão ocupar. Vocês vão passar no concurso, vão assumir o cargo efetivo, vão fazer um estágio probatório de 3 anos e vão adquirir estabilidade após esses 3 anos. Isso para os cargos efetivos. Mas tem um outro tipo de servidor que também é regido por esta lei, que é o ocupante de cargo em comissão, popularmente chamado de CC. O CC é aquele que não faz concurso para ingressar e também não vai ter estabilidade. O ocupante do cargo em comissão, não importa quanto tempo ele desempenha o cargo, ele não vai adquirir estabilidade. Ele sempre vai ser um CC. Somente o concursado, ocupante de cargo efetivo, que após os 3 anos de probatório vai alcançar a estabilidade. Bom, o artigo 3º traz as características de cargo público e vocês devem conhecer elas principalmente porque a banca pode fazer uma pegadinha, mudando uma das características para tentar enganar vocês. Então, a primeira informação sobre o cargo público, esse cargo público que você vai ocupar, é que ele é criado por lei. A banca pode fazer uma pegadinha dizendo que o cargo é criado por decreto, por exemplo. Por decreto não dá para criar cargo, não. Tem que ter uma lei para criar o cargo. O cargo tem denominação própria. Sim, cada cargo tem um nome, como esse para o qual você se inscreveu. Criado em número certo, é criado em uma quantidade certa de cargos. Tem os seus vencimentos, claro, pagos pelos cofres públicos, e é um conjunto de atribuições e responsabilidades que vocês vão assumir ao assumir o exercício do cargo. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo casos previstos em lei. A lei poderá prever algumas situações de trabalho voluntário, mas, em regra, não vai se trabalhar de graça, não se presta serviço gratuito. E é proibido o desvio de função ou atribuir a servidor encargos ou serviços diferentes daqueles próprios do seu cargo. Quando você se inscreve no concurso, você analisa o edital e o edital mostra as atribuições do cargo, que são atribuições previstas em lei. Quando vocês assumem o cargo, eles não podem colocar vocês em uma função que não seja aquela do cargo que vocês estão ocupando. É isso, não pode ter desvio de função. Muito bem, avançamos agora para o título 2 aqui do Estatuto dos Servidores, que traz, então, regras sobre provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. Provimento é quando vocês entram no cargo. O contrário do provimento é a vacância, que é quando o cargo vai ficar vago, ou seja, o servidor vai sair do cargo. Primeiro, sobre provimento. Como é que eu vou ingressar num cargo público? O artigo 6º apresenta requisitos básicos para que eu possa ocupar um cargo público aqui no Estado do Piauí. O primeiro, na verdade, não chega mais a ser um requisito, né?
porque tanto o brasileiro como o estrangeiro poderão ocupar cargo. Antigamente, somente brasileiros podiam fazer o concurso, mas isso já foi ampliado. E hoje nós temos na lei que o brasileiro ou estrangeiro, na forma da lei federal, poderá ocupar cargo público. Aqui a banca pode fazer uma pegadinha, dizendo que somente o brasileiro ou somente o brasileiro nato pode ocupar cargo. E aí está errado, né? Tanto o brasileiro como o estrangeiro poderão ocupar. Segundo requisito, estar no gozo dos direitos políticos. Quem estiver com os direitos políticos suspensos não poderá assumir um cargo. Quitação com obrigações militares, essa somente para os homens, e eleitorais, tanto homens quanto mulheres, né, porque o voto é obrigatório, vocês vão levar uma certidão lá do TRE comprovando que vocês votaram nas eleições ou, se não votaram, que vocês justificaram a ausência. Nível de escolaridade exigido para o cargo, conforme o cargo para o qual você vai concorrer, vai mudar essa exigência. Idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental. De acordo com cada cargo, podem ter outras exigências. Toda exigência que tenha para um cargo público deve estar prevista em lei, e aí então ser colocada no edital do concurso. Pessoas portadoras de deficiência terão aquela reserva de vagas, de no mínimo 10% e no máximo 20%, portanto. E a universidade estadual e instituições de pesquisa científica e tecnológica podem prover os seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e procedimentos previstos nesta lei. Aqui uma autorização, então, para preencher esses cargos com profissionais estrangeiros. O artigo 7º, falando sobre o poder executivo, que é o governo do estado do Piauí, prevê que no âmbito do poder executivo o provimento dos cargos, inclusive das autarquias e fundações públicas do estado, é realizado por ato do governador. Então, o governador vai nomear os aprovados em concursos públicos para o poder executivo. E ele pode delegar isso, claro, para outras autoridades, pode delegar para que secretários estaduais façam essas nomeações. Nos demais poderes, ou seja, no poder judiciário e no poder legislativo, o ato compete à autoridade indicada na legislação específica. E aí a legislação lá do Poder Judiciário e a legislação da Assembleia vão indicar quem é que vai fazer a nomeação dos servidores. A investidura em cargo público ocorre com a posse. Pessoal, para entender este artigo 8º, a gente precisa entender esse caminho que vocês que vão passar no concurso vão ter muito em breve. É que quando a gente passa num concurso, a gente ainda não é servidor público. Não, porque quando tu passa no concurso, o Estado não sabe se você que passou no concurso quer assumir o cargo, porque a gente pode fazer muitos concursos e quando é convocado em um não quer mais porque passou em outro melhor. Então o Estado vai querer perguntar se você quer assumir o cargo. E se você quiser assumir o cargo, você tem que comparecer e comprovar que preenche os requisitos. E este é o momento para a posse. Então, na nomeação, você ainda não é servidor. O Estado lhe chama e você que passou no concurso vai comparecer e dizer: eu que passei no concurso, quero o cargo e preencho os requisitos para ocupar. Mostrando que você preenche os requisitos, você vai assinar um termo de posse. Nesse momento, você passa a ser já servidor público. Depois que você assinou o termo de posse, tem mais um prazo ainda para entrar em exercício, para efetivamente começar a desempenhar as atribuições do cargo. Logo aqui na sequência, eu vou mostrar para vocês quais são esses prazos. Por enquanto, o que eu preciso que vocês entendam é que a investidura no cargo ocorre com a posse. A banca vai tentar lhe enganar na prova, dizendo que a investidura ocorre com a nomeação, ou que a investidura ocorre com o exercício. E aí está errado. A investidura ocorre com a posse. É isso que nós temos no artigo 8º. O artigo 9º prevê as formas de provimento de cargo público, formas de ingressar em cargo. A principal delas é a nomeação. Mas também é possível ingressar um cargo por promoção, porque você ingressa na classe inicial da carreira e pode ir crescendo na carreira para os cargos seguintes. Tem a readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução.
Hoje, aqui na aula, eu vou explicar para vocês o significado de cada uma dessas formas, que são bastante cobradas em prova também, como a gente vai ver. Bom, a nomeação, então, é a principal forma, mas não a única de provimento. A nomeação pode ser em caráter efetivo ou em comissão. Claro, em caráter efetivo, para quem passa no concurso público. Nomeação em comissão é para o CC, o ocupante de cargo de confiança, de cargo em comissão, aquele que é de livre escolha, de livre nomeação, mas também não tem estabilidade, sendo de livre exoneração, podendo ser dispensado a qualquer momento. O ocupante do cargo em comissão deve ter integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse. Isso nos dá a ideia de que o servidor que ocupa um cargo em comissão, ele tem que estar sempre à disposição, ele é pago para isso. E, portanto, ele pode ser convocado a qualquer horário para a atividade, para o serviço que for necessário. Bom, a nomeação para o cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia aprovação em concurso público. Sim, por isso que a gente está aqui estudando. Vocês vão fazer um concurso para alcançar uma boa classificação e serem nomeados. O concurso pode ser só de provas ou de provas e títulos. O edital vai estabelecer isso. Quando o concurso é só de provas, vale só os pontos dessa prova que vocês vão fazer. Se o concurso é de provas e títulos, além dos pontos da prova, vocês também vão pontuar com títulos que vocês possuam, como cursos de pós-graduação, autoria de livro, experiência na área, enfim, o edital, quando for prova de títulos, vai trazer os requisitos. Interessante que quando for prova de títulos, a pontuação dos títulos vai ser de no máximo 10% do total de pontos da prova, para evitar que direcionem para alguma pessoa que tenha títulos específicos. Para evitar isso, então, o máximo de pontuação que alguém pode alcançar de títulos é de apenas 10% da prova. Os outros 90% vai ter que buscar realmente mostrando conhecimento na prova. Muito bem, é isso que nós temos aqui, então, sobre essa questão de nomeação, de concurso público. E ainda sobre o concurso público, uma informação importante é o período de validade do concurso. O período de validade no concurso é o período no qual o Estado poderá convocar os aprovados no concurso para assumirem o cargo. É o período que o Estado pode nomear os aprovados. Esse período é de até 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período. E dentro desse período de validade, então, poderão ser convocados aprovados do concurso, além daquelas vagas previstas no edital. Bom, enquanto tiver um concurso realizado com um candidato aprovado que possa ser convocado dentro do prazo de validade, não vai se abrir novo concurso. Então, só se abre um novo concurso quando termina a validade do anterior. E esse período de validade é o período no qual o Estado poderá convocar os aprovados para assumir o cargo, poderá nomear os aprovados. Bom, agora nós temos então a posse e o exercício, e agora nós temos os prazos de posse e exercício. Quando você é nomeado, você tem 30 dias para comparecer e dizer que quer o cargo e que preenche, claro, os requisitos. O prazo de posse é de 30 dias e depois que assinou o termo de posse, você tem ainda 15 dias para entrar em exercício. O prazo de exercício está aqui no artigo 18, parágrafo 2º. Então, não esquece para a prova. For nomeado, 30 dias para tomar posse. Assinou o termo de posse, 15 dias para entrar em exercício. Bom, sobre a posse ainda, é importante saber que a posse pode ser por procuração. A banca pode tentar lhe enganar dizendo que a posse não pode ser por procuração. E aí está errado. Pode sim ser por procuração. E somente haverá posse nos casos de provimento por nomeação. Por quê? Como a gente vai estudar logo na sequência, todas as outras formas de provimento são as chamadas formas de provimento derivado. São formas de provimento derivado porque derivam de uma anterior nomeação. Então, todo servidor que passa por recondução, readaptação, reintegração, reversão, um dia já foi nomeado e já tomou posse. Como ele já tomou posse quando foi nomeado, não vai tomar posse novamente. Só se toma posse quando é nomeado. Depois que eu já fui nomeado e vou mudar de cargo por uma daquelas formas de provimento que a gente vai ver na sequência,
não tem posse. Posse somente, então, após a nomeação. Bom, no ato da posse, você vai apresentar uma declaração dos bens que constituem o seu patrimônio e também declaração se ocupa não outro cargo, porque a gente também vai conversar hoje, né, que em regra não pode acumular cargos, salvo em algumas exceções. Muito bem, então é isso que nós temos. E se eu perder o prazo de posse? Se dentro dos 30 dias eu não fui lá tomar posse, sabe o que acontece? Perdeu a chance. Perdeu a chance, eles vão chamar o próximo no concurso. Porque quando alguém é nomeado, tem 30 dias para comparecer e tomar posse. Se não comparece no prazo de 30 dias, eles vão tornar sem efeito a nomeação e vão convocar o próximo no concurso. Muito bem. E se eu apareci, tomei posse dentro dos 30 dias, mas não comecei a trabalhar dentro do prazo de 15 dias? Bom, nesse caso, o servidor vai ser exonerado. Pessoal, eu falei para vocês que no momento que vocês tomarem posse, vocês são servidores. Antes da posse, não. Então, se você perde o prazo de posse, você não chegou a assumir o cargo. Nesse caso, é só tornada sem efeito a nomeação e eles vão nomear o próximo do concurso. Se você tomou posse no prazo de 30 dias e não apareceu para trabalhar em 15 dias, você chegou a assumir o cargo. Nesse caso, eles vão publicar a sua exoneração lá no Diário Oficial e poderão convocar outro para o seu lugar. E isso é um detalhe técnico que pode ser perguntado em prova. Então, o que acontece quando eu perco o prazo de posse? Tornada sem efeito a minha nomeação, meu ato de provimento. Se eu perder o prazo de exercício, aí eu sou exonerado. Tá bom, professor, eu entendi, mas eu tenho medo de confundir na hora da prova. Bom, além de lembrar da lógica, tem uma dica para memorizar. Associa que exercício começa com EX de exoneração. Então, quem perde o prazo de exercício é exonerado. Enquanto quem perde o prazo de posse tem tornada sem efeito a sua nomeação. Apenas uma dica para memorizar essa regra. Então é isso. Tem algumas outras informações, e aqui para a aula não ficar cansativa, eu não vou ler, claro, todos os parágrafos incisos aqui da lei. E alguns que são menos importantes, que não precisam de tanta explicação, eu vou deixar para que vocês façam a leitura. Claro que é importante que vocês leiam todos os artigos da lei, já que a banca pode cobrar qualquer um deles na prova. Mas eu vou tentar aqui na aula focar naquilo que realmente interessa mais para a nossa prova. Então, deixo os demais parágrafos para leitura e avançamos para o artigo 18A, que trata do chamado período de trânsito. O que é isso, pessoal? Quando o servidor deve ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório, ele tem no mínimo 10 e no máximo 30 dias para se apresentar e voltar à atividade. É um período razoável para que o servidor possa se apresentar num novo local de trabalho. Quando você trabalha num órgão público estadual, está lotado em um município e é mudado para outro município, para que você se organize, para que você mude de residência, você tem esse período de trânsito, que é de no mínimo 10 e no máximo 30 dias. O artigo 18b prevê que, ressalvados, exceto casos previstos em lei específica, os servidores devem cumprir a jornada em regra de, no mínimo 6 e no máximo 8 horas por dia. Quem ocupa cargo em comissão ou função de confiança, como a gente já conversou, está em regime integral de dedicação ao serviço, podendo sempre ser convocado quando necessário. Bom, o artigo 19 fala sobre o estágio probatório. Vocês que vão passar no concurso vão fazer um estágio probatório de 3 anos para demonstrar que vocês têm todas as condições de ficar muitos e muitos anos atuando no Estado. Este estágio probatório serve justamente para o poder público ver se aquele servidor que assumiu o cargo tem realmente aptidão e condições de ficar desempenhando o cargo. E aí, vocês vão ser avaliados por 5 quesitos. Quais são os quesitos avaliados no probatório? A assiduidade, disciplina, produtividade, responsabilidade e a capacidade de iniciativa.
E com base nesses elementos, vocês vão ser avaliados durante o estágio probatório e, tendo um bom desempenho, vocês serão declarados estáveis após os 3 anos. E o que a banca pode fazer na prova? Ela pode inventar um outro requisito e misturar com esses. E lhe perguntar na prova quais são os requisitos avaliados no probatório. Por isso é importante vocês memorizarem que durante os 3 anos de probatório, vocês estarão sujeitos à avaliação sob esses quesitos. Muito bem. A gente tem algumas situações envolvendo aqui o estágio probatório, inclusive que ele fica suspenso e o servidor para de ser avaliado se ele se afastar, então, para participar de um curso de formação ou, no caso de cessão, e quando ele retorna à atividade, volta a ser avaliado. E não haverá para o servidor durante probatório remoção, promoção e redistribuição. O servidor em probatório não deve ser modificado de local, nem ser promovido, justamente para que ele possa desenvolver por esse tempo o trabalho e ser avaliado. Bom, estabilidade, talvez o principal motivo para estarmos aqui estudando. Vocês querem e vão conquistar estabilidade. E depois que vocês são estáveis, é muito difícil perder o cargo. Porque o servidor estável só pode perder o cargo nas hipóteses previstas no artigo 41, parágrafo 1º da Constituição Federal e 169, parágrafo 4º da Constituição Federal, que são basicamente 4 situações aqui. Primeiro, sentença judicial transitada em julgado. Uma sentença judicial transitada em julgado é uma decisão judicial definitiva da qual não cabe mais recurso. Então, o estável só vai perder o cargo por decisão judicial se o processo judicial estiver encerrado e não couber mais recurso. Também é possível perder o cargo por meio de um PAD, processo administrativo disciplinar, sempre assegurada a ampla defesa. Esta lei diz como que funciona a instauração desse processo e o servidor vai ter nesse processo toda a condição de se defender e demonstrar, claro, que não deve ser punido. A avaliação periódica de desempenho assegurada à ampla defesa é uma hipótese prevista na Constituição que ainda não está na prática sendo aplicada, porque depende de uma lei complementar que ainda não foi feita. Quando essa lei complementar for feita, vai existir essa avaliação. A ideia aqui seria que o servidor, mesmo após o probatório, de tempos em tempos continua sendo avaliado. E se tiver um desempenho muito ruim, vai ter chance de se defender e, se não conseguir demonstrar que deve ficar no cargo, poderá perder o cargo também. Mas essa terceira hipótese, na prática, não está sendo aplicada ainda. E a última hipótese é o cumprimento dos limites de despesa com o pessoal, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece limites que os entes públicos têm de gasto com o pessoal. E quando chega perto desse limite, os órgãos públicos deverão tomar medidas para evitar que o limite seja extrapolado. E dentre essas medidas podem exonerar servidores estáveis. Mas antes de exonerar um servidor estável, vai ter que reduzir cargo em comissão, vai reduzir função gratificada, vai exonerar servidor não estável e só em último caso que um estável vai ser exonerado por esse motivo. O que na prática também é muito difícil de acontecer. Muito bem. Promoção. A promoção é quando vocês crescem na carreira. Vocês vão ingressar num cargo de carreira e aí, na forma da lei específica do plano de carreira, vocês poderão crescer na carreira com promoções por merecimento e antiguidade. De acordo com esta lei, a promoção exige um intervalo mínimo de 2 anos. A lei de cada carreira pode estabelecer um prazo diferente, mas, em geral, nenhum servidor poderá ser promovido antes de ter 2 anos no grau, na classe onde está. Aí, quando ele é promovido, tem que trabalhar pelo menos 2 anos para poder ser promovido novamente. É isso que significa este interstício mínimo. Durante o estágio probatório é proibida a promoção, a gente já comentou isso. E cada órgão da administração deve ter uma comissão permanente de avaliação do servidor, justamente para avaliar o desempenho do servidor, porque o desempenho é relevante para a promoção por merecimento. Muito bem, concluímos então a promoção e agora vamos conversar sobre a readaptação.
A readaptação é uma mudança de cargo por uma limitação na capacidade física ou mental. Vamos imaginar que um servidor está num cargo A e este servidor, que desempenhava adequadamente as funções do cargo, adquire um problema de saúde, sofre um acidente, adquire uma doença, e em razão desse problema de saúde, ele não consegue mais desempenhar normalmente as atribuições desse cargo. Esse servidor vai ser colocado num outro cargo compatível com o seu estado de saúde, compatível com essa limitação. Ele vai passar por uma perícia e a perícia vai avaliar e sugerir cargos que ele possa desempenhar. Se encontrar cargos que ele possa desempenhar, se faz a readaptação. Ele sai deste cargo A e ingressa no cargo B. No entanto, se a perícia entender que esse servidor não tem mais condições de saúde de trabalhar, aí ele vai ser aposentado por incapacidade permanente, o que antigamente se chamava de aposentadoria por invalidez, né? É a mesma coisa. Se não tem capacidade de saúde de ocupar nenhum cargo, vai ser aposentado. Se tiver, vai ser readaptado. E esse servidor que é readaptado vai ter direito a uma equivalência de remuneração. Ele vai continuar com a mesma remuneração. E se não tiver cargo vago para ele ser readaptado, ele vai ficar como excedente. Como assim? O servidor ocupa um cargo A perícia indicou que tem um cargo B que ele pode ocupar. Só que esse cargo B está ocupado, não tem vagas nesse cargo B. Mesmo assim, ele vai ser colocado para trabalhar como excedente. E assim que abrir uma vaga, ele vai ser readaptado. É isso. É isso que nós temos, então, na readaptação, que é basicamente uma troca de cargo por um motivo de saúde. Próxima forma de provimento que nós temos é a reversão. Reversão é o retorno do aposentado. O aposentado pode voltar por dois motivos. Ele pode voltar porque ele foi aposentado por invalidez, por incapacidade e recuperou a saúde. O servidor é aposentado por invalidez quando ele não tem mais condições de trabalhar. Se ele recupera a saúde, ele pode voltar para o mesmo cargo, e isso se chama reversão. Outra forma de reversão é a reversão no interesse da administração. Aqui não é para o aposentado por invalidez, aqui é para quem se aposentou voluntariamente e quer voltar ao cargo público. Como é que funciona isso? O servidor, ao se aposentar, dentro de 5 anos, pode solicitar a reversão. Se passaram 5 anos, não pode mais solicitar. E aí ele tem que solicitar. Ele tinha que ser estável quando se aposentou, claro, e tem que ter cargo vago. Se não tiver cargo vago, o servidor aposentado que pediu para voltar não poderá voltar. Ele só vai voltar nesse caso do inciso 2 se tiver cargo vago. Bom, no caso do inciso 1, que é o servidor aposentado por invalidez que recuperou a saúde, ele vai voltar mesmo que não tenha cargo vago, porque aí ele fica como excedente até surgir uma vaga para fazer formalmente essa reversão. Então, reversão é o retorno do aposentado, não esquece isso. E atenção, pessoal, recentemente foi alterada a idade limite para reversão. Não pode reverter quem tiver completado 75 anos de idade, que também é a idade da aposentadoria compulsória. Então, pessoal, o servidor aposentado por incapacidade poderá voltar pela reversão até antes de completar 75 anos. Do momento que ele completa 75 anos de idade, não pode mais voltar. Disponibilidade e aproveitamento. O que é isso? Pessoal, depois que vocês são estáveis, eu falei já para vocês que é muito difícil vocês perderem o cargo. E mesmo que o Estado resolva extinguir o cargo, vocês não poderão ser exonerados por isso. Se o Estado entender que o cargo que vocês estão ocupando não é mais necessário, ele pode até extinguir o cargo, mas vocês não vão ser exonerados. Vocês não vão para a rua. Vocês serão colocados em disponibilidade nesse caso. Eles vão chamar vocês lá no setor de pessoal e vão dizer: meu amigo, minha amiga, não precisamos de você agora.
vá para casa e fique esperando. Assim que surgir um cargo para que você volte à atividade, você será chamado para aproveitamento em novo cargo. Então, a disponibilidade é uma situação que o servidor fica sem trabalhar, em casa, recebendo remuneração, até ser convocado para um novo cargo. Quando ele é convocado por um novo cargo, a gente se chama isso de aproveitamento. Então, é isso que nós temos aqui neste artigo 30. E claro, que se o servidor que está em disponibilidade é chamado para aproveitamento e não comparece, ele vai perder o cargo e perder também a disponibilidade. Além disso, de acordo com a Constituição Federal, essa disponibilidade ela é remunerada de forma proporcional à remuneração, não integral. Então, o servidor recebe um pouco menos do que recebia em atividade quando está em disponibilidade, conforme está lá na Constituição Federal. Próxima forma de provimento é a reintegração. O que é isso? Retorno do demitido. Demissão é a penalidade de perda do cargo. O servidor que for punido com a demissão poderá entrar com um processo de reintegração. E se ele comprovar que foi injusta a sua demissão, ele poderá ganhar o direito de voltar ao cargo. Bom, esse servidor que é reintegrado, porque foi injustamente demitido, vai voltar para o cargo que ocupava e terá ressarcidos todos os direitos e vantagens que deixou de receber nesse tempo que teve injustamente demitido. Se o cargo que ele ocupava estiver extinto, ele vai ficar em disponibilidade até ser aproveitado em outro cargo. Bom, e se o cargo que ele ocupava já está ocupado por um novo servidor? Esse servidor que entrou depois, este ocupante do cargo, vai ter que sair do cargo para o demitido voltar. Esse ocupante do cargo, se ele veio de um outro cargo, ele pode ser reconduzido. Se não for o caso, ele pode ser aproveitado em outro cargo. E se não encontrarem um outro cargo para ele ser aproveitado, ele pode ser colocado em disponibilidade. E este ocupante do cargo que vai sair porque o anterior ocupante está sendo reintegrado, este não tem direito à indenização. Quem é ressarcido de prejuízos é somente o reintegrado. Aquele ocupante do cargo que sai para o reintegrado voltar não será indenizado. Recondução. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. E a recondução pode ocorrer por dois motivos. O servidor pode ser reconduzido porque ele não passou no probatório de um novo cargo. Como assim? Eu ocupo um cargo A aqui no Estado, fiz um concurso para um cargo B, para um cargo melhor, já sou estável no cargo A, passei no concurso para o cargo B, eu saí do cargo A e fui para o cargo B. Aí eu vou fazer um probatório de 3 anos. Se eu não passo no probatório aqui do cargo B, eu posso voltar para o meu cargo A, a recondução. Isso é uma vantagem para quem já é servidor público e faz um novo concurso. Porque quem não é servidor e não passa no probatório vai ser exonerado. Agora, quem já era servidor estável antes, poderá voltar para o cargo anterior. Essa é a primeira hipótese de recondução. E a segunda hipótese de recondução a gente acabou de ver na reintegração. Porque quando um servidor que foi injustamente demitido é reintegrado, quem tiver no cargo vai ter que sair. E se veio de outro cargo antes, pode voltar, pode ser reconduzido para o cargo anterior. Aqui, quando se faz a recondução, se o cargo que o servidor ocupava antes estiver ocupado, aí o servidor vai ser aproveitado em um outro cargo. Então eu deixei para vocês no material um resuminho de cada uma das formas de provimento, porque às vezes a questão de prova é bem simples, apenas vai querer que vocês indiquem qual é a forma de provimento mencionada na questão. Já vimos como entrar em cargo público por provimento. O contrário do provimento é a vacância, que são as situações que a gente vai sair, deixando o cargo vago. E essas situações a gente continua estudando no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo!